Olá, voltei aqui. Não sei se foi a minha internet ou se foi da doutora Jumara. Tô falando aqui com ela. De repente paralisou e estavam todos os pininhos cheios da rede. Voltamos. Boa tarde. Esperar a doutora Jumara voltar para nós retomarmos aqui essa parte final da nossa conversa. A minha rede do celular hoje está no 3G e aí eu tinha colocado a rede de casa. Voltamos, pois é, tô esperando a doutora Gilmara retornar para a gente finalizar a nossa live, que já vão para os últimos 10 minutos de live. Eu acho que foi a rede dela que caiu. Ah, não, tá aqui a doutora Gilmara, que eu tava mandando mensagem no WhatsApp, mas não tava chegando lá. Peço desculpa, pessoal, para todo mundo que está nos ouvindo, mas acontece. Estávamos falando das vantagens e desvantagens da rede. Oi, doutora Gilmara, desculpa aí a Oi, nossa boa queda. tarde. Não, eu não sei E se eu foi aí, estava se foi falando, aqui, enfim. estavam com todos os pininhos lá em cima. Não sei o que aconteceu, porque caiu do nada a internet. Eu até mudei agora para o 3G, que não está 4G hoje entrando de jeito nenhum, mas a gente tá bom o áudio agora, tá tudo direitinho. Oh, Então, volte aí, maravilha. retome o seu raciocínio aí para a gente finalizar, que já vamos entrar nos últimos 10 minutos da live. Olha como passou rápido. Verdade, tá certo. Então, a gente falava da perda de vidas, né? Com certeza esse é o maior fator negativo da pandemia. Distanciamento social, nós somos gregários por natureza, né? Então isso particularmente tem me sentido muito. Não poder abraçar, não poder aglomerar, enfim, mas isso são coisas que a gente consegue suportar, nós conseguimos nos adaptar e trabalhar isso e deixar para um momento mais adequado. Então, realmente isso, se comparado, né, às famílias, enfim, que têm perdido seus entes queridos, de fato isso é o menos importante. E alguns projetos mesmo que eu falo que só estão engavetados. Daqui a pouco nós vamos lá, vamos abrir a gaveta e vamos retirá-los e colocá-los em prática, se Deus quiser. Então, isso tem sido um ponto negativo, realmente. Muitos projetos, para mim que está chegando, digamos, no sistema OAB agora, você já receber, né, a gestão numa situação dessas é um desafio gigante, mas, enfim, espero, dentro das possibilidades, ajudar aqui a advocacia local, ajudar a minha subseção. E... Mas é isso, em relação à questão dos pontos negativos, realmente teria que considerar. E o que é que tu achaste de bom que essa crise trouxe? Estranho, né, a gente falar pontos positivos trazidos por uma crise. Esse encontro é um deles. Esse encontro é um deles, doutora. A semana passada, o doutor Alberto comentou até no encontro de prerrogativas que teve um treinamento, que ele havia participado de uma reunião do conselho, realmente ele estava na reunião sexta-feira passada do conselho aqui, né, do nosso conselho subsecional, depois ele, acho que ele foi em uma live em algum outro local, enfim, que não era aqui no Pará, e posteriormente ele foi para o treinamento. Então, essa agilidade, essa praticidade, essa possibilidade, né, que a tecnologia, que as mídias digitais, enfim, que essas ferramentas, né, digitais têm nos trazido, isso realmente é um ponto positivo. Eu acho que a advocacia 4.0, que antes eu, pelo menos, eu ia falar como algo muito distante, ela veio agora e, enfim, veio para ficar realmente, nós precisamos nos adaptar e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Particularmente, eu posso dizer que eu participei de encontros e seminários, enfim, muito importantes que talvez não, muito provavelmente, em virtude de distância, eu não conseguiria participar de forma presencial. Então, nós fomos, como você falou, difícil a gente falar como isso de forma positiva, né? Mas a gente precisa enxergar no momento algo positivo. Porque também, se nós formos olhar para o lado negativo, a situação vai ficar insustentável. Sim. Mas eu acredito que isso, eu acredito também que a questão das audiências virtuais, eu acho que
também vem conferindo uma praticidade e, claro, a gente tem nossas deficiências, né? Internet ruim, enfim. Algumas pessoas são reticentes a isso, mas eu acredito que é irreversível. Essa é a minha modesta visão do que a gente está vendo agora. E eu acho que isso, eu vejo isso como um ponto positivo. Eu acho que isso veio nos trazer possibilidades que nós não tínhamos antes. E eu espero que a ESA continue com essas lives maravilhosas, com esses encontros maravilhosos. Com Já me interessei certeza. pelo painel sobre o marco, né, legal do saneamento básico, é um pouco da minha área, né, de Ai, atuação, então ótimo. com certeza estarei lá. Deus quiser, amanhã a gente está esperando só a arte do evento, que hoje à noite deve ficar pronto. No máximo, amanhã de manhã já vai estar disponível para fazer as inscrições. E também, né, doutora, o que teve de muita mudança de ponto positivo, eu acho que foi nós pararmos um pouco nessa loucura do dia a dia e olhar um pouquinho para dentro, dentro de casa, dentro de si próprio, dentro dos outros e valorizar aquilo que há de mais importante, que é a vida, que é a saúde, que é a felicidade junto aos seus familiares, que não adianta viver essa vida louca, porque uma hora te cobram e a conta vem. E ela veio para todo mundo, que estava um mundo enlouquecido, de muita correria, de muito trabalho, de muito objetivismo, objetificação, enfim. E, de repente, veio para a gente refletir um bocado em relação a isso. O que vale a pena, de fato, nessa vida? Né? No momento que a gente não precisava ter tanta roupa, tanta bolsa, tanto sapato para sair às ruas, porque a gente não saía para lugar nenhum, né? Não precisava ter um carrão, porque também ele não ia para lugar nenhum. O que interessava era você ter harmonia dentro da sua casa para viver bem, isolado, e conseguir conviver quase 100 dias aí que muitos ficaram dentro de casa sem colocar a cara na rua. Então, isso também foi um ponto, digamos assim, que foi uma terapia comunitária que todos nós precisamos fazer na marra para a gente continuar sobrevivendo, porque o nosso emocional também ficou muito abalado, né? E nós também, profissionais do direito, passamos a ser, hoje até eu recebi um cardzinho, advogado é psicólogo, terapeuta, coach, uma série de coisas. Com certeza, nesse momento, nós fomos tudo isso, sem dúvida alguma. E nós tínhamos que garantir o nosso equilíbrio também, porque nós também passávamos por todas essas dificuldades. Mas essa é uma realidade que veio para ficar. Torço para que todos possam ter aproveitado esse momento de reflexão para, de fato, refletir melhores e não ter passado por esse momento de dificuldade, não ter levado nada de bom, nenhum aprendizado. Né? É muito triste quando a gente vê aquela pessoa que ainda sai sem máscara, desdenhando o próximo. E aí eu paro para pensar, poxa, tanta dificuldade, essa pessoa não aprendeu nada. Que pena, né? Essa daí é aquela sem jeito mesmo, que não vai aprender em circunstâncias alguma. Mas a gente tenta levar um pouco do melhor. Já faltam quase 5 minutos, doutor Alberto, antes que o senhor diga aí pra gente, todas as lives ele lembra. Faltam 5 minutos. Eu estou acompanhando aqui. E agora a gente vai voltar até um pouquinho mais por conta de como caiu. Eu acho que eles abriram um novo tempo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta do outro evento. Eu saio dessa aula virtual e vou para outra sala de aula virtual. Isso é uma loucura. Com um professor diretamente lá do Rio de Janeiro. Doutora Gilmara, muito obrigada. Vou te passar a palavra para tu dares aí a tua mensagem final de positividade, de otimismo, para a gente continuar, principalmente aqui hoje, no Dia da Advocacia, né? Essa mensagem de carinho, de alento, para que a gente continue firme e forte na nossa profissão. E aí a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje à tarde. Te agradeço mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo e conhecer a realidade aí de Santarém. Eu que agradeço a oportunidade, mando abraços aqui, né, abraços de mocorongos, né, para todos vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu estou disposta a trabalhar e estou começando, então é uma responsabilidade muito grande, de fato, e ainda mais nesse momento. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer, lógico, a minha subseção, a confiança, né, da diretoria, confiança do doutor Ubirajara, que depositou em mim,
do conselho, enfim, dos nossos colaboradores, todos os advogados que estão aqui conosco, trabalhando para que a advocacia local, enfim, a advocacia só se fortaleça. Agradeço por esse convite nesse dia. Eu tenho um tempinho para ler um trecho que eu gostaria de deixar como mensagem. Obrigada, doutora. Eu gostaria de ler um trecho rapidamente do livro do doutor José Roberto de Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo. Então, esse é o momento que nós também estamos, né, fazendo parte da história e salvando, sim, o mundo. E ele usa, já que nós falamos, né, de um pouco de empatia, solidariedade, que são palavras de fato que ganharam um novo significado nesse momento, para muitas pessoas, infelizmente, para outras não, mas para a grande maioria, eu quero acreditar que sim. Ele fala o seguinte: pelos desafios que enfrentam, pelas reflexões a que são expostos, os advogados se forjam, atravessam uma senda que passa pelo amor ao próximo. Sem empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, jamais conseguirão cumprir sua missão. Então, a nossa missão passa pela empatia, quer seja com o nosso cliente, quer seja com o colega, advogado, quer seja, enfim, com o juiz, com o secretário, com o diretor de secretaria, enfim. E em qualquer lugar que a gente esteja. A gente é advogado em qualquer lugar que a gente esteja, a gente não pode esquecer disso. Nós temos uma conduta, nós temos que manter decoro, dignidade, enfim. Nós temos que ser éticos no nosso dia a dia, na nossa labuta, e disso a gente não pode esquecer jamais. Então, nesse dia especial, eu trago essa mensagem e que a gente se fortaleça cada dia mais, se una cada dia mais. Nossa profissão é tão linda, eu falo que não é porque eu trabalho, não, que eu sou advogada, mas com certeza, sem sombra de dúvida, é uma das mais lindas do mundo, está entre as top 5, com certeza. Então, que a gente só engrandeça a nossa profissão todos os dias, e especialmente nesse momento. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada, doutora Gilmara, pelas palavras de otimismo, por aceitar esse convite, por tratar aqui com a gente, apresentar um pouquinho da realidade da subseção de Santarém e jurisdição e as outras cidades que fazem parte da subseção. Foi um grande prazer lhe ouvir. Estamos juntos, as atividades online da ESA vão continuar, porque eu digo sempre que quando retornarmos às atividades presenciais, não tem como esquecermos as atividades online, justamente por essa possibilidade que ela nos trouxe de estar em todos os lugares do nosso estado do Pará, desde que haja um sinal de internet. E a gente sabe quanto é difícil chegar a muitas dessas cidades. Santarém é tranquilo, a gente pega um voo, rapidamente está em Santarém. Mas outras cidades é muito mais difícil da gente levar um professor e ele ter agenda e a gente fazer essa capacitação quando a gente está sendo agora essa capacitação através dessa ferramenta virtual. Então, que ela continue, que a gente continue podendo utilizá-la para que a gente tenha outra fonte de conhecimento, que as fontes nunca são poucas. Quanto mais conhecimento, melhor. Muito obrigada. Espero vocês agora lá na sala do Zoom para a gente conversar com o professor Humberto Dalla. Boa noite, boa tarde a todos. Ainda vai dar 6 horas, são 17h59. Um grande beijo e a gente se encontra lá na aula no painel. Abram o nosso site, se inscrevam nos cursos, aproveitem esse mês que está cheio de evento que a gente preparou com tanto carinho. Um beijo, doutora Gilmara, beijo para todo mundo de Santarém, para todo mundo que está nos ouvindo. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau. Peço desculpa, pessoal, para todo mundo que está nos ouvindo, mas acontece. Estávamos falando das vantagens e desvantagens da rede. Oi, doutora Gilmara, desculpa aí a nossa queda. Não, eu não sei se foi aí, se foi aqui, enfim. Estavam com todos os pininhos lá em cima. Não sei o que aconteceu, porque caiu do nada a internet. Eu até mudei agora para o 3G, que não está 4G hoje entrando de jeito nenhum, mas a gente tá bom, o áudio agora, tá tudo direitinho. Então, volte aí, retome o seu raciocínio aí para a gente finalizar, que já vamos entrar nos últimos 10 minutos da live. Olha como passou rápido. Verdade, tá certo. Então, a gente falava da perda de vidas, né? Com certeza esse é o maior fator negativo da pandemia. Distanciamento social, nós somos gregários por natureza, né? Então isso particularmente tem me sentido muito. Não poder abraçar, não poder aglomerar, enfim, mas isso são coisas que a gente consegue suportar.
nós conseguimos nos adaptar e trabalhar isso e deixar para um momento mais adequado. Então, realmente, isso, se comparado, né, às famílias, enfim, que têm perdido seus entes queridos, de fato, isso é o menos importante. E alguns projetos mesmo que eu falo que só estão engavetados. Daqui a pouco nós vamos lá, vamos abrir a gaveta e vamos retirá-los e colocá-los em prática, se Deus quiser. Então, isso tem sido um ponto negativo, realmente. Muitos projetos, para mim que está chegando, digamos, no sistema OAB agora, você já receber, né, a gestão numa situação dessas é um desafio gigante, mas, enfim, eu espero, dentro das possibilidades, ajudar aqui a advocacia local, ajudar a minha subseção, mas é isso, em relação à questão dos pontos negativos, realmente, teria que considerar. E o que é que tu achaste de bom que essa crise trouxe? Estranho, né, a gente falar pontos positivos trazidos por uma crise. Esse encontro é um deles. Esse encontro é um deles, doutora. A semana passada, o doutor Alberto comentou até no encontro de prerrogativas que teve um treinamento, que ele havia participado de uma reunião do conselho, realmente ele estava na reunião sexta-feira passada do conselho aqui, né, do nosso conselho subsecional, depois acho que ele foi em uma live em algum outro local, enfim, que não era aqui no Pará, e posteriormente ele foi para o treinamento. Então, essa agilidade, essa praticidade, essa possibilidade, né, que a tecnologia, que as mídias digitais, enfim, que essas ferramentas, né, digitais têm nos trazido, isso realmente é um ponto positivo. Eu acho que a advocacia 4.0, que antes eu, pelo menos, eu ia falar como algo muito distante, ela veio agora e, enfim, veio para ficar realmente, nós precisamos nos adaptar e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Particularmente, eu posso dizer que eu participei de encontros e seminários, enfim, muito importantes que talvez não, muito provavelmente, em virtude de distância, eu não conseguiria participar de forma presencial. Então, nós fomos, como você falou, difícil a gente falar como isso de forma positiva, né? Mas a gente precisa enxergar, no momento, algo positivo. Porque também, se nós formos olhar para o lado negativo, a situação vai ficar insustentável. Mas eu acredito que isso, eu acredito também que a questão das audiências virtuais, eu acho que também vem conferindo uma praticidade e, claro, a gente tem nossas deficiências, né? Internet ruim, enfim. Algumas pessoas são reticentes a isso, mas eu acredito que é irreversível. Essa é a minha modesta visão do que a gente está vendo agora. E eu acho que eu vejo isso como um ponto positivo. Eu acho que isso veio nos trazer possibilidades que nós não tínhamos antes. E eu espero que a ESA continue com essas lives maravilhosas, com esses encontros maravilhosos. Já me interessei pelo painel sobre o marco, né, legal do saneamento básico, é um pouco da minha área, né, de atuação, então com certeza estarei lá. Deus quiser, amanhã a gente está esperando só a arte do evento, que hoje à noite deve ficar pronto, no máximo amanhã de manhã já vai estar disponível para fazer as inscrições. E também, né, doutora, o que teve de muita mudança de ponto positivo, eu acho que foi nós pararmos um pouco nessa loucura do dia a dia e olhar um pouquinho para dentro de casa, dentro de si próprio, dentro dos outros e valorizar aquilo que há de mais importante, que é a vida, que é a saúde, que é a felicidade junto aos seus familiares, que não adianta viver essa vida louca, porque uma hora te cobram e a conta vem. E ela veio para todo mundo, que estava um mundo enlouquecido, de muita correria, de muito trabalho, de muito objetivismo, objetificação, enfim. E, de repente, veio para a gente refletir um bocado em relação a isso. O que vale a pena, de fato, nessa vida? Né? No momento que a gente não precisava ter tanta roupa, tanta bolsa, tanto sapato para sair às ruas, porque a gente não saía para lugar nenhum. Né? Não precisava ter um carrão, porque também não ia para lugar nenhum. O que interessava era você ter harmonia dentro da sua casa para viver bem, isolado.
e conseguir conviver quase 100 dias aí que muitos ficaram dentro de casa sem colocar a cara na rua. Então, isso também foi um ponto, digamos assim, que foi uma terapia comunitária que todos nós precisamos fazer na marra para a gente continuar sobrevivendo, porque o nosso emocional também ficou muito abalado, né? E nós também, profissionais do direito, passamos a ser, hoje até eu recebi um cardzinho dizendo, advogado é psicólogo, terapeuta, coach, uma série de coisas. Com certeza, nesse momento, nós fomos tudo isso, sem dúvida alguma. E nós tínhamos que garantir o nosso equilíbrio também, porque nós também passávamos por todas essas dificuldades. Mas essa é uma realidade que veio para ficar. Torço para que todos possam ter aproveitado esse momento de reflexão para, de fato, refletir melhores e não ter passado por esse momento de dificuldade, não ter levado nada de bom, nenhum aprendizado. Né? É muito triste quando a gente vê aquela pessoa que ainda sai sem máscara, desdenhando o próximo. E aí eu paro para pensar, poxa, tanta dificuldade, essa pessoa não aprendeu nada. Que pena, né? Essa daí é aquela sem jeito mesmo, que não vai aprender em circunstâncias alguma. Mas a gente tenta levar um pouco do melhor. Já faltam quase 5 minutos, doutor Alberto. Antes que o senhor diga aí pra gente, todas as lives ele lembra. Faltam 5 minutos. Eu estou acompanhando aqui. E agora a gente vai voltar até um pouquinho mais por conta de como caiu. Eu acho que eles abriram um novo tempo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta do outro evento. Eu saio dessa aula virtual e vou para outra sala de aula virtual. Isso é uma loucura. Com um professor diretamente lá do Rio de Janeiro. Doutora Gilmara, muito obrigada. Vou te passar a palavra para tu dares aí a tua mensagem final de positividade, de otimismo, para a gente continuar, principalmente aqui hoje, no Dia da Advocacia, né? Essa mensagem de carinho, de alento, para que a gente continue firme e forte na nossa profissão. E aí a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje à tarde. Te agradeço mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo e conhecer a realidade aí de Santarém. Eu que agradeço a oportunidade, mando abraços aqui, né, abraços de mocorongos, né, para todos vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu estou disposta a trabalhar e estou começando, então é uma responsabilidade muito grande, de fato, e ainda mais nesse momento. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer, lógico, a minha subseção, a confiança, né, da diretoria, confiança do doutor Ubirajara, que depositou em mim, a do conselho, enfim, dos nossos colaboradores, todos os advogados que estão aqui conosco, trabalhando para que a advocacia local, enfim, a advocacia só se fortaleça. Agradeço por esse convite nesse dia. Eu tenho um tempinho para ler um trecho que eu gostaria de deixar como mensagem. Obrigada, doutora. Eu gostaria de ler um trecho rapidamente do livro do doutor José Roberto de Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo. Então, esse é o momento que nós também estamos, né, fazendo parte da história e salvando, sim, o mundo. E ele usa, já que nós falamos, né, de um pouco de empatia, solidariedade, que são palavras de fato que ganharam um novo significado nesse momento, para muitas pessoas, infelizmente, para outras não, mas para a grande maioria eu quero acreditar que sim. Ele fala o seguinte: pelos desafios que enfrentam, pelas reflexões a que são expostos, os advogados se forjam, atravessam uma senda que passa pelo amor ao próximo. Sem empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, jamais conseguirão cumprir sua missão. Então, a nossa missão passa pela empatia, quer seja com o nosso cliente, quer seja com o colega, advogado, quer seja, enfim, com o juiz, com o secretário, com o diretor de secretaria, enfim. E em qualquer lugar que a gente esteja. A gente é advogado em qualquer lugar que a gente esteja, a gente não pode esquecer disso. Nós temos uma conduta, nós temos que manter decoro, dignidade, enfim. Nós temos que ser éticos no nosso dia a dia, na nossa labuta, e disso a gente não pode esquecer jamais. Então, nesse dia especial, eu trago essa mensagem e que a gente se fortaleça cada dia mais, se una cada dia mais. Nossa profissão é tão linda, eu falo que não é porque eu trabalho, não, que eu sou advogada, mas com certeza, sem sombra de dúvida, é uma das mais lindas do mundo, está entre as top 5, com certeza. Então, que a gente só engrandeça a nossa profissão todos os dias, e especialmente nesse momento.
Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada, doutora Gilmara, pelas palavras de otimismo, por aceitar esse convite, por tratar aqui com a gente, apresentar um pouquinho da realidade da subseção de Santarém e jurisdição e as outras cidades que fazem parte da subseção. Foi um grande prazer lhe ouvir. Estamos juntos, as atividades online da ESA vão continuar, porque eu digo sempre que quando retornarmos às atividades presenciais, não tem como esquecermos as atividades online, justamente por essa possibilidade que ela nos trouxe de estar em todos os lugares do nosso estado do Pará, desde que haja um sinal de internet. E a gente sabe quanto é difícil chegar a muitas dessas cidades. Santarém é tranquilo, a gente pega um voo, rapidamente está em Santarém. Mas outras cidades é muito mais difícil da gente levar um professor e ele ter agenda e a gente fazer essa capacitação quando a gente está sendo agora essa capacitação através dessa ferramenta virtual. Então, que ela continue, que a gente continue podendo utilizá-la para que a gente tenha outra fonte de conhecimento, que as fontes nunca são poucas. Quanto mais conhecimento, melhor. Muito obrigada. Espero vocês agora lá na sala do Zoom para a gente conversar com o professor Humberto Dalla. Boa noite, boa tarde a todos. Ainda vai dar 6 horas, são 17h59. Um grande beijo e a gente se encontra lá na aula no painel. Abram o nosso site, se inscrevam nos cursos, aproveitem esse mês que está cheio de evento que a gente preparou com tanto carinho. Um beijo, doutora Gilmara, beijo para todo mundo de Santarém, para todo mundo que está nos ouvindo. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau.